Muito bem, estamos aí ao vivo já. Deixa eu fixar o assunto aqui para já deixar fixado. E esperar o meu amigo, professor Milton Marino. Ah, já está entrando aí. Só fixar o comentário e já liberar ele. Entrar ao E assim vamos. Só esperar o Milton entrar. Só esperar aí. Quem está ao vivo, está me ouvindo bem? Ah, agora apareceu o Milton de lado. Agora sim. Fala, Milton. Fala, Borges. Tudo bem? Pronto. Agora entrei. Agora sim. Tudo bem? Tudo bem. Tô com saudade de você, né? Eu Como, viajei. como é que foi de viagem? Cara, foi lindo, Milton. Foi lindo. Eu conhecia aquela região só no inverno, né? Que eu tinha ido esquiar. Uhum, Mas no verão e as atividades, os lugares, lindo. Patagônia é incrível. uhum. Incrível mesmo. Foi muito legal. É bom. Legal. Feliz. Que Foi você tenha muito. aproveitado Não, bastante. aproveitei. Tive só uma notícia triste aí na semana seguinte, né? Eu voltei na segunda passada. Ah, E aí na terça-feira, uma das alunas que estava comigo caiu naquele acidente de helicóptero de, de Alphaville. Estão todos vivos, mas ela está em sedação, né? Então, eram 7 pessoas, ela e o filho era uma das pessoas, tá. e ela está em sedação. Então, estamos aí, mentalizando, passo a passo. Ixi, que notícia triste, É, hein? e estava super feliz, foram 10 dias incríveis, fazia tempo que ela não fazia uma viagem assim, Uhum, para ela, sabe? Estava super feliz. uhum. Mas agora é torcer aí e mentalizar. É, Bom, mas a viagem foi incrível. tá. Muito bem, muito bem. Ó, Excelente. Oi. deixa eu já vou te mandar aqui, eu vou já chegar de cara aqui já mandando as perguntas que me fizeram. Primeiro eu ia perguntar como é que Tá. foi o curso ontem, que era para eu ter entrado, só que com todos esses dilemas eu não consegui Sim. encaixar. Ah, o curso foi ótimo, Borges, porque é um assunto que eu conheço bastante, domino bastante, tá? Então, é um curso assim, que eu só precisei montar a Só apresentação. Ainda aproveitei para ler uns artigos sobre relação, sistema, relação, é, sistema nervoso central, não, sistema nervoso e então, chama-se reflexo neuroimunológico. Então, uma boa parte dos efeitos sobre a imunidade vem por via reflexo vagal, né? Então, porque o vago ele, né, ele é responsável não só por receber as informações sobre o status imunológico do organismo, mas também ele é responsável por modular o processo inflamatório. Então, quando o vago dispara, ele dá aumento do sistema parasimpático, ele reduz o processo inflamatório, ele modula, né? Ele não deixa que o processo inflamatório mate a hospedeira, né? E isso você falou que já Mate o tem, já organismo. tem, já tem as pesquisas a respeito? Sim, eu peguei 3 revisões bibliográficas e li para fazer um plus no curso, para acrescentar.
ao curso, né? Que antigamente não tinha esses artigos, né? Eu dava, então eu dei o curso que eu dava, mais esse plus, que é o reflexo vagal, reflexo vagoesplênico e ciático vagoadrenal. São 3 reflexos que modulam aí a resposta imunológica. Uma coisa importante para as pessoas saberem, né? Porque muita gente que ou me segue ou que te segue, o Milton, ele hoje, por exemplo, eu dou poucos cursos. Eu estou dando muito mais consultoria, mentoria do que cursos. O Milton tipo, tem muito curso, muito conhecimento, e ele tem os cursos que ele dá pela escola dele há já um bom tempo, e ele tem os cursos do ano. Então, o que a gente está falando aqui agora foi um curso que o Milton deu ontem, no domingo, e os cursos do Milton, eles são acessíveis. Se você não conseguiu fazer, você pode adquirir os cursos dele posteriormente. Então, tem vários temas, e ontem o tema era técnicas especiais, treinamentos especiais, que é para coisas específicas, associando o yoga com esses pontos específicos. Inclusive, foram perguntas que me fizeram aqui e que talvez seja pertinente aí para as pessoas saberem e depois associarem seu. Então, esse curso ele foi montado de técnicas especiais por causa do seguinte: eu sempre fiz os exames médicos dentro da rede de Rus, né? Então eram 20 escolas e eu fazia os exames admissionais, né? Via se a pessoa, fazia uma anamnese simples, via se a pessoa tinha alguma doença, alguma contraindicação, e em cima disso eu montava a ficha de exame e orientava os instrutores como que ele podia, através das técnicas do yoga, auxiliar o aluno, né? O aluno tinha uma lesão de menisco, o que podia, o que não podia fazer, né? Ele tinha antecedente de arritmia, o que podia, o que não podia. Tanto que a arritmia eu não falei, né, dessa vez. Mas a aluna tinha condromalácia, o que pode, o que não pode, como você utilizar a técnica como um plus, né, para auxiliar o aluno no tratamento dele e na estruturação, na manutenção daquela doença, né, evitar que aquela doença evolua. Daí, daí me pediram, muitas pessoas, muitas escolas pediram, por que você não monta um curso na qual você pega as principais doenças que você encontra e você não faça uma explicação sobre o que é doença, sobre uma anatomia básica sobre o órgão afetado sobre aquela doença, se for o caso, né? E o que não pode fazer e o que eu deveria fazer para ajudar. Eu juntei isso e foram 6 doenças que nós falamos ontem. Quais as técnicas que não devem ser usadas e quais as que devem ser usadas a fim de que o aluno tenha uma melhora no quadro. Algumas não cura, né? Mas você consegue melhorar. Entre essas doenças, estavam as doenças autoimunes, né? E o yoga pode ajudar muito as pessoas com doenças autoimunes no sentido de fazer um contrabalanço da resposta imunológica a partir do reflexo vagal. Tanto que hoje em dia existe a possibilidade de microimplantes, né? Está sendo aventado microimplantes que eles levam as descargas vagais, né? Que vão auxiliar na modulação do sistema imunológico. Então, esse foi o tema desse curso em especial. Não sei quando ele vai ficar disponível para venda para quem não está inscrito no curso do ano. Normalmente, se eu não me engano, os cursos do ano eles só ficam disponíveis para venda no próximo ano. No próximo ano. Se não me engano, mas nada que a pessoa... Porque assim, até explicando um pouco, né? Eu estou aqui fazendo o marketing do Milton, praticamente. Não que o Milton ele tem esse curso que é bloqueado, né? Tem vários temas, as pessoas podem adquirir, e tem o bloco inteiro de cursos do ano, que são 6, se eu não me engano. E aí, nada que a pessoa possa conversar com a Nath, que é responsável
pela divulgação dos seus cursos, e a pessoa possa comprar o bloco também. E pode comprar o bloco do ano e ver esse curso. Pode comprar o bloco do ano, ou pode comprar um curso em especial. Esse que passou, daí teria que conversar tudo para ver se realmente se pode comprar a gravação que ficou para trás. Eu acho que até daria. Bom, mas de qualquer quem cuida disso é outra pessoa. Eu fico, minha responsabilidade é a parte acadêmica. Eu não me responsabilizo pela venda, nem pelo marketing. Saio fora disso, eu sou uma negação, eu vou fazer tudo errado. Tanto que não sou eu que faço marketing, né? Eu estou aqui, o Borges que faz o marketing para mim, porque não é minha área. O maior prazer, porque eu só indico e falo de quem eu admiro e de quem eu acredito. Então, assim, o maior prazer. Para mim, acho que qualquer pessoa que possa aprender com você vai estar, com certeza, vai estar adquirindo aí muita coisa, muito conhecimento para a vida. E né, associando algo que a gente acredita, que é o yoga. Aí, Milton, até perguntando isso um pouco assim, né? Óbvio que se a gente vai na essência do yoga, o yoga tem lá o seu objetivo, são o estado expandido de consciência e tal, mas a gente não pode negar que, eu não sei se nos últimos tempos, mas o yoga ele atua e gera efeitos no indivíduo, no ser humano, que são efeitos incríveis. E acho que até por isso muita gente vem buscar esses benefícios ou esses efeitos que são muito importantes. Você citou aí, desde doenças autoimunes, por exemplo. A pessoa tem a doença autoimune, ela vai praticar e de alguma forma vai beneficiar, não que necessariamente vai curar, mas vai beneficiar. Tem aí, virando para um outro lado, assim, o que você... Eu já vi você falando disso algumas vezes, de que a prática em si do yoga, quando o indivíduo ele está praticando, aquilo potencializa esses efeitos que são interessantes para a pessoa, coisas que ela normalmente ela não tem, mas ao mesmo tempo potencializa as coisas que ela tem, sejam elas coisas boas ou coisas ruins. Você quer falar disso? Eu acho que é legal. Nas práticas muito avançadas, né? As práticas muito avançadas, a teoria é que você vai despertar uma energia chamada Kundalini. E essa Kundalini vai subir pela coluna, tá? E ativar os centros de força. Ativar e colocar eles para funcionar a todo vapor. Mas só que o que acontece? Ela é como um fertilizante. Quando ela desperta o fertilizante, eu pego o meu jardim e jogo um fertilizante, o que vai crescer nele? Crescer tudo. Crescer tanto as coisas boas, as plantas que eu quero, a coisa boa, né? As plantas que eu quero e as plantas que eu não quero. Tá? Porque essa é a característica. Então, no período inicial do processo de despertamento da Kundalini, a pessoa acha que a vida deveria melhorar, que ela deveria melhorar, mas na realidade a vida vira um caos. Vira um caos. Esse caos se deve a condicionamentos presentes nessa pessoa, tá? Condicionamentos que auxiliam ela no seu crescimento, condicionamentos que atrapalham. E que ela vai precisar, aí, tal qual o jardineiro, uma pazinha, ir lá e remover, né? Remover. Por isso, se você pega as técnicas do período clássico, por exemplo, o Yoga Sutra, você não começa na técnica até que você esteja razoavelmente bem treinado na ética. Então, o Yoga Sutra ele começa com yamas e niyamas. Então, primeiro você vai treinar a ética, não roubar, não mentir, não ser possessivo, ter a sua sexualidade muito bem orientada, certo? Manter o corpo limpo. Então, você tem cultivar o contentamento em todas as situações. Então, você vai primeiro treinar a parte ética. E ao treinar a parte ética, nesse processo, você vai limpando esses condicionamentos. Você vai alterando, removendo, transformando, ressignificando. Então, quando a Kundalini desperta, dá menos efeito colateral. Okay? Mas é um processo longo,
o que dura décadas para que a coisa se resolva, tá? Para que você realmente faça alguma coisa de trabalho. Quando você entra no período medieval, e principalmente no período medieval, com a abordagem do ressurgimento do Tantra, tá? Ali a partir do século VIII, e principalmente a partir do século X, com o aparecimento do Hatha Yoga, você tem uma mudança de perspectiva. A mudança de perspectiva é: nós não vamos nos depender da técnica, porque nós não vamos depender da ética, tá certo? Nós vamos abdicar disso, tá? Porque eles partem do princípio que o ser iluminado ele já transcende a ética. Então é melhor você chegar na meta do que você ficar driblando aí, trabalhando aí rodando o prato, né? Que é o trabalho que você faz com os conceitos. Então, o raciocínio é: vamos atacar com tudo que a gente pode e o mais rápido possível despertar o Kundalini, e finalmente, quando você chegar na meta, essas questões, as questões éticas, elas são resolvidas sozinhas. Então, essa seria uma outra abordagem. E nessa outra abordagem, o que acontece? A hora que a energia sobe, tudo que tem na pessoa aparece, né? E daí, com o tempo, isso vai sendo ressignificado, reentendido, recolocado. E quando você chega na meta, transcendidos, tá? Por quê? A meta do yoga, o samadhi, o reforço do samadhi, dos vários tipos de samadhi, com finalmente o que a gente chama, que vem do Yoga Sutra, que é o Nirodha Parinama, você tem o esvaziamento dos condicionamentos, o apagamento dos condicionamentos. E daí você está no fluxo da natureza, tá certo? No fluxo do universo. Você e o universo combinam. Portanto, as ações não são ações mais voltadas para o mim, para o nós, para o eu. São ações voltadas de forma global. O pensamento é um pensamento global, tá? Não é um pensamento que não é uma ação que é voltada por um desejo egóico. Então, as questões éticas, elas são resolvidas, tá? Por isso, nessa nova abordagem, a partir do século X depois de Cristo, você tem a seguinte questão: quando você começa o yoga, você não pode parar. Por que você não pode parar? Porque se você para no meio do caminho, as questões da personalidade, a exacerbação da energia, ela não está resolvida. Então você não é uma pessoa redonda. Você é uma pessoa cheia de arestas e com muita força e com muito poder, porque a Kundalini está desperta, os chakras estão ativos. Portanto, é uma pessoa que, quando faz besteira, faz uma besteira muito grande. Uma besteira imensa, né? E essa besteira imensa, ela pode prejudicar muito, né? A ela própria, principalmente, e as demais pessoas. Tá? Por isso que se costuma dizer que, uma vez iniciado, se você para no meio do caminho, isso vai te trazer um azar, um mau karma. Eles usam esses termos, né? Mas quer dizer o quê? Que você não é uma pessoa plena, uma pessoa pronta. E isso, justamente essa frase que eu coloquei, já era dita um pouco antes até do século X. Ela já era dita já no Mokshadharma. Mokshadharma, a gente está falando do século III depois de Cristo. Já tinha essa ideia. O Yogin, quando inicia a trajetória, ele não deve parar. Tá? Milton, dentro dessa lógica, me fizeram essa pergunta aqui, eu vou mandar para você, que em relação à meditação, que hoje, acho que de todas as técnicas de yoga é a que mais é falada hoje em dia, dentro da meditação, existe, a pergunta foi assim, existe algum estado que a pessoa tenha, um estado talvez mental, algo parecido, que a meditação não faça bem? É interessante que existem artigos, por exemplo,
que mostram que a meditação não é boa. Certo? E realmente, a meditação pode não ser boa, por exemplo, em pessoas que tenham esquizofrenia, que tenham surtos psicóticos. Isso pode exacerbar é, esse Mas, problema. então, por Até exemplo, isso você porque... está falando da meditação, porque eu sempre escutei, Sim, depende do pranayama, sim, a meditação não fazia essa não, associação. a meditação também. Meditação. E até porque não existe uma técnica de meditação. Sim, Tá? Só assim de cabeça, rapidinho, eu já lembro. A foco orientado, que é a mais comum, que vem do Yoga do Patanjali, que é o que a gente usa. Tem a Vipassana, certo? Que é uma meditação budista, que veio aparecer como, que veio ser divulgada no Ocidente como mindfulness, que na realidade é meditação Vipassana. Você tem a meditação, que é a budista Vajrayana, que é associado à compaixão, tá certo? Existem as meditações na qual você utiliza mantra e às vezes o uso do mantra, o mantra escolhido pode não ser um mantra adequado, tá? Então existem variáveis que o pesquisador ocidental ele faz a pesquisa e ele não consegue bloquear essas variáveis. Ele não consegue bloquear essas variáveis porque a maior parte deles não tem profundidade no yoga necessário e conhecimento da filosofia e da lógica filosófica e da simbologia para que ele possa bloquear isso e ver se realmente aquela técnica em especial pode ser uma técnica adequada para tal tipo de doença, para tal tipo de pessoa, ou para tal perfil psicológico. Porque você ainda pode levar em consideração os perfis, né? Então, eu lembro que durante o curso de imersão filosófica, na parte de meditação, a gente fez análises de perfil psicológico. De alguns perfis psicológicos não vão bem com meditação. Às vezes ele faz e não dá efeito nenhum, às vezes ele faz e simplesmente o efeito mas é pior. quando Certo? você tá falando isso, fazendo uma parte, óbvio que existem vários tipos de meditação, com linguagens diferentes, Sim. técnicas diferentes, processos diferentes. Mas quando a gente vai para o básico da meditação, que seria, eu vou, sei lá, pensar em algo para buscar a parada mental. Esse processo, ele impacta, você sabe me dizer, ele impacta, por exemplo, alguém tem um distúrbio psicótico, sei lá, um borderline, vamos pegar Sim. de que forma isso impacta? Você sabe me dizer dentro dessas pesquisas? Sim, isso pode impactar negativamente, exacerbando os sintomas da pessoa, tá? Dependendo do tipo de meditação que a pessoa vai fazer, dependendo do tipo de técnica que a pessoa vai fazer. Então, a pessoa borderline tende a ser uma pessoa extremamente autocentrada e ela torna-se pior, dependendo do tipo de meditação. Por exemplo, no caso borderline, o tipo associado à compaixão seria muito melhor. Então, saber escolher qual a técnica certa, qual a forma certa para tal pessoa é importante. Tá? Inclusive, não existem pesquisas que pegam tipo de personalidade tal, tá? Aplica os quatro e qual a diferença. Então, isso é uma área que ainda está no... É no começo das pesquisas, não, mas que tem muita coisa para cavar. Tá? Entendi. Tem muita coisa para cavar. Tá? Então, meditação é bom? Meditação é bom. Sempre? Não, nem sempre. Quem que vai definir? Vai definir o professor. O professor fazendo o quê? Olho no olho com o aluno, entendendo a história do aluno, suas questões, sua pragmática, suas doenças,
sua profissão, seus desejos, e em cima disso ele vai conseguir fazer uma análise e com conhecimento, seu conhecimento, porque é muito comum o professor estudar e não pegar mais um livro, né? Pegar mais um livro, praticar pouquinho, ou seja, não vai ter know-how. Então, ele tem que adquirir um know-how pela sua prática, pela sua vivência, pela orientação de outros professores e pelo estudo constante que vai durar a vida inteira e que não vai parar, como em qualquer profissão. Qualquer profissão, qualquer profissional decente continua estudando a vida inteira e se aprofundando e vendo o que há de novo, o que há de pesquisa nova e correndo atrás. Então, o mundo continua andando. E, em cima disso, esse bom profissional, olhando para o aluno a fundo, ele vai definir quais vão ser as melhores técnicas para cada momento. Que aí entra Então, a individualidade mesmo, você olhar cada pessoa e conseguir direcionar aquilo que é o melhor para ela. existem as turmas genéricas, né, que você dá, mas mesmo assim as turmas de yoga costumam ser turmas pequenas, de 5, 10 pessoas, então dá para o professor conhecer e saber muito bem a respeito dos alunos, mas o ideal é que, junto com essa aula, que é a aula regular, o professor ele tem um trabalho de orientação de prática diária. E essa orientação de prática diária é o que vai fazer com que o aluno evolua a passos largos. E é aí que ele tem que ficar de olho e conhecer o aluno em profundidade. É isso. Perfeito. Até dentro disso, eu citei o borderline porque era uma outra pergunta que tinham feito exatamente de borderline. Se tem, quais eram as prerrogativas de se praticar yoga com um borderline praticar yoga. Não existe pesquisa a respeito ainda. Uhum. Tá? Então, de verdade, do ponto de vista real, não teria muito o que dizer a respeito. Sim. Tá? Tá? Mas, se você for levar as características de uma pessoa com um transtorno borderline, que seria medo de abandono, raiva intermitente, mudanças de humor, interior vazio, certo? Comportamento impulsivo, autodepreciação, tá? E isso é uma característica da personalidade do indivíduo. A técnica, ela poderia, quando bem aplicada, junto com a terapia, ela poderia auxiliar numa autoobservação. Eu acredito muito, Milton, vendo você falar agora, pelo menos é o que eu utilizo nesses 22 anos que eu dou aula, é entender realmente, é o que você falou antes, você entende a pessoa, e aí, por mais que tenha um quadro de borderline, por exemplo, né, pegando esse tema, porque ficou esse tema, mas se pegar esse tema, você tem 3 pessoas que são borderline, talvez elas sejam muito diferentes entre si. E a gente precisa entender cada um deles, e direcionar até, porque é o que você falou, às vezes a compaixão, às vezes gerar naquela pessoa um sentimento, sei lá, um púdia, para ela vai ser uma coisa excepcional. Ou ser acolhida Sim. no asana de uma forma diferente, para ela talvez seja excepcional. Para o outro não vai funcionar da mesma forma, né? Até porque, se você for pensar do ponto de vista do yoga, ninguém é normal. Tá? Da psicologia do yoga, o contato com a existência é o contato doentio. Consegue entender? Será que eu estou sendo muito duro? Não, acho que não. Eu entendo, mas se quiser dar uma, É dar melhor uma, pontuar, né? Porque senão as pessoas podem interpretar de uma maneira equivocada. Então, vamos pontuar. É assim, o nosso contato com a realidade, ele é um contato feito através de receptores. Ou seja, a realidade externa, ela não existe. Ela é uma realidade que ela é construída mentalmente. Tá? Por isso, é, a, tu, todas as nossas relações e até mesmo os objetos físicos, eles são interpretados.
E aquilo que eu vejo não é igual àquilo que você vê. Logo, essa realidade, o meu contato com a realidade não é com o mundo externo, mas é com uma tela interna na qual tudo que eu tive apreço, né, do mundo externo é recriado internamente e que leva em consideração que nossos condicionamentos, nosso estado mental, aquilo que nós comemos, se nós dormimos ou não dormimos, e isso gera um mundo interpretado. Então, do ponto de vista do yoga, esta relação é uma relação doentia. Daí o que, quando você fala tal pessoa tem um transtorno de personalidade, tal pessoa tem uma doença depressiva, tal pessoa, mas é por quê? Porque se traça uma linha de normalidade de como que é um indivíduo normal, né? Tem uma gaussiana, uma linha de normalidade, aquilo que vai muito para lá, aquilo que vai muito para o outro lado é aquilo que está saindo daquilo que se espera por um ser humano, entendeu? Mas, de fato, a nossa interpretação do mundo já gera um monte de equívocos, já gera um monte de problema, porque mesmo os normais estão jogando bomba na cabeça um do outro, estão se matando no trânsito. Por quê? Porque toda a nossa construção ela é feita a partir de uma percepção ignorante de quem nós somos. Porque, de verdade, nós achamos que nós somos uma entidade separada do mundo. E nós não somos uma entidade separada do mundo. O nosso corpo está em contato com o mundo. A nossa consciência é uma extensão da consciência universal. Essa ignorância, a vídia de quem nós somos, faz com que nós tenhamos uma ação egóica com o mundo. E ao ter uma relação egóica com o mundo, a partir de asmita, tá? Você tem o apego às coisas que te dão prazer e a procura pelas coisas que te dão prazer, raga. Você tem a fuga daquilo que te gera dor, doença. E, finalmente, você tem um medo terrível da morte, a binivesha. E todos os animais, todos os seres com esse tipo de relação doentia sempre priorizam o seu e os meus em detrimento do nós e do todos. E essa relação é uma relação doente, não é uma relação boa socialmente. Tá? Então, o que eu quero dizer? Todos nós já nascemos com esse germe, que seria um germe de uma relação louca com o mundo, dentro desse conhecimento que eu estou abordando, dessa filosofia que eu estou abordando, que é o sangue. Tanto que nós agimos no mundo como se nós fôssemos imortais. E esquecemos o tempo todo que a morte está ali um segundo. A moça linda estava viajando com bodes na Patagônia e uma semana depois cai o helicóptero e está na UTI. A gente se esquece. E ao se esquecer, nós começamos a dar importância para coisa que não tem importância. E a coisa que é importante, nós colocamos de escanteio. Logo, a diferença de um borderline, a diferença do esquizofrênico, de alguém que está em surto psicótico, para alguém que é normal, é só uma questão de intensidade. Ficou claro? Não, Acho que eu pontuei, né? ficou claro. Fizeram uma pergunta aqui, eu vou repetir a pergunta e eu vou responder o que eu acho e depois dar a sua opinião também, tá? Fizeram a pergunta assim, tá, se uma pessoa ela não foi diagnosticada com nada por um terapeuta, qualquer tipo de terapeuta, e você como professor, você desconfia de que aquela pessoa ela tem algum dilema e como abordá-la. Então, assim, a minha forma de enxergar, eu procuro realmente me aproximar de todos os meus alunos, então ter um contato muito de perto, até para que eu consiga fazer esse trabalho individualizado, para que eu entenda cada indivíduo, cada ser humano e consiga direcionar as minhas ações dentro do que eu tenho de conhecimento. Então, isso é uma coisa.
E aí, como eu faço essa ligação, né, respondendo a pergunta da Mônica, como eu faço essa ligação com os meus alunos, tendo essa proximidade, eu também vou gerando mais abertura com esse aluno. E aí eu consigo, se for o caso, até pelo respeito que ele tem comigo como professor, já que ele me procurou para direcionar de alguma forma. Então, eu consigo, ao gerar essa relação, eu consigo colocar para a pessoa aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu acho. E se eu achar que há necessidade de direcionar aquele meu aluno para fazer, olha, fazer uma anamnese ou qualquer outra coisa com algum terapeuta, com alguma coisa, eu vou direcionar e falo que aquele é o caminho. Se eu achar que não é o caminho praticar comigo, eu vou ser muito sincero e vou falar. Então, eu gero uma relação com a pessoa e direciono. Isso é uma coisa. E o segundo ponto é que se essa pessoa se eu não tiver conhecimento para tal, eu vou procurar determinadas pessoas que eu acredito que tenham conhecimento. E aí é o que o Milton falou até como profissional, de você cada vez mais se aprimorar, se ter mais conhecimento para você poder direcionar. Muitas vezes eu não tenho conhecimento, eu vou no Milton e falo, Milton, me dá um help aqui, porque isso daqui eu não sei o que você acha. E pego a opinião dele. Não necessariamente é a que eu vou usar, mas eu vou pegar a opinião de alguém que eu admire e que eu conheça. Então, isso é muito importante para os professores. Alguma coisa que você colocaria, Milton? Sim. Normalmente, a questão da doença mental, normalmente a gente coloca muito tabu nela. Mas, como eu falei, todos são doentes mentais para o yoga. A personalidade já gera uma questão de uma relação problemática, né? Mas, normalmente, eu abordo como você tem um aluno, e você está dando aula para o aluno, e o aluno, ele tem o joelho que trava. Daí você começa um trabalho de fortalecimento, mas não está melhorando. Daí você olha para o aluno, olha, talvez seu joelho, ele não está muito ok, né? Você já percebeu, né? Você está vendo que não está. E que o nosso trabalho melhorou, mas a gente precisa de algo a mais. Um plus, a gente precisa de uma orientação a mais, então eu preciso que você contate tal fisiatra ou tal ortopedista, eu recomendo esse, ou você pode procurar outro, e assim que fizer os exames, a gente souber o que está, eu vou conversar com o médico, eu vou conversar com o seu fisioterapeuta, e a gente vai montar Um um trabalho integrado, um trabalho em conjunto. trabalho integrado. Um Perfeito. trabalho integrado. É exatamente isso. Um trabalho integrado. E eu estou falando de corpo físico, mas as pessoas pensam, mas doença mental não é corpo físico? Lógico que é. Doença mental são alterações de neurotransmissores presentes no cérebro. Algumas pessoas produzem mais, outras pessoas produzem menos, isso tem todo tipo de variação. E como você vai abordar isso daí varia muito conforme a sociedade. Por exemplo, na Índia, um doente mental pode ser visto como um grande mestre. Ele está fora da caixinha, né? É um cara que está fora da caixinha. Então ele pode ter alguma função dentro da sociedade. Por exemplo, o professor De Rosas, ele conta uma história que é verídica, que era de uma pessoa que entra possivelmente um transtorno um bipolar, né? E daí na fase de mania a pessoa pegava e vendia tudo, né? Vendia, dava o dinheiro, dava seu salário, dava roupa, dava tudo. E daí ele pegou e brincou. Na Índia, isso também acontece. Daí sabe o que fazem com essa pessoa? Põe ela para trabalhar no serviço social. Porque é uma pessoa que vai pegar e vai direcionar, sem pegar para ela mesma, aquele bem, né? Aquele bem. Ela vai fazer a doação daquele bem, por exemplo. Então, a, a doença mental em si, seja ela de qual tamanho, de característica que for, hoje em dia está na hora de desmistificar, né? Começar a ser entendida como uma doença imunológica, uma doença como outra doença articular, ou
lesão que você teve, até porque muitas delas, para aparecer, precisam de gatilhos, né? Sejam eles gatilhos hormonais, sejam eles situações de vida, da mesma forma, para que seu joelho, seu menisco, que já tinha uma cartilagem frágil, aparecer com uma lesão, você tem que ter um gatilho, ou um trauma, ou simplesmente forçou o Padmasana e rompeu o seu menisco. É o mesmo raciocínio. Tem duas coisas que entraram aqui, ó. Bom, a Mônica, que fez essa pergunta, ela falou assim, mas a gente já teria começado uma relação. E esse aluno, talvez ele venha com o estereótipo que o yoga cura tudo. Só que assim, independentemente de ter começado a relação, então eu vou falar de novo, é a minha forma de pensar, de agir, de ensinar, tá? Então eu vou conversar com essa pessoa. A minha conversa com os meus alunos que começam é desde o primeiro encontro. Então, na primeira aula, eu já vou ter um cuidado de eu não vou dar técnicas extremamente avançadas, eu não vou dar, eu vou tentar direcionar o máximo possível essa conversa para que eu conheça aquela pessoa que vai fazer uma primeira aula já comigo, e aí eu vou direcionar essa aula a partir dali. Independentemente da pessoa achar que ter um estereótipo que o yoga vai curar tudo, o yoga, ele, na minha visão, tá? Eu estou falando aqui, é o Daniel Borges falando, não é o Milton. Se o Milton concordar ou discordar, ele vai falar. Mas a minha visão é que assim, o yoga ele pode contribuir com praticamente tudo. Essa é a minha visão. As técnicas do yoga, ela pode contribuir com praticamente tudo, porque atua no físico, atua no emocional, atua no energético, atua no mental, proporciona estados expandidos de consciência. Então, o yoga ele tem essa função. Se eu conseguir gerar essa relação logo de início com a pessoa, eu tenho facilidade. É o que vem acontecendo nesses últimos 22 anos. Eu ter a facilidade de você travar contato e gerar um canal de abertura que a pessoa ela vai te falar. E você, como profissional, tendo mais conteúdo, você vai começar a direcionar para aquela pessoa e a ter essa abertura dela te falar. De você falar para ela o que for necessário, e aí até desse trabalho integrado. Se for necessário, ó, é como se a pessoa machucou uma parte do corpo, né, trazendo para o físico. E aí a pessoa foi lá, olha, caiu num ortopedista ou caiu num fisioterapeuta, e o fisioterapeuta vai indicar uma coisa. Eu posso ter um conhecimento do yoga e que vai ser um trabalho inverso do outro. Não, eu vou trabalhar em conjunto. E aí isso, a coisa acontece, cresce, se desenvolve. Pelo menos a minha forma de pensar. Milton, se quiser depois falar alguma coisa, senão depois eu entro no outro aqui. Sim, tem uma coisa ainda nesse assunto. Faz parte da nossa profissão, faz parte da profissão de professor ensinar para o aluno que yoga não cura tudo. E nem a função dele curar tudo. Tá? Obviamente, assim, existem linhagens de yoga que trabalham com terapia, mas é uma formação muito específica, é uma pessoa que normalmente está associada à área de saúde, tá? É o caso que eu vi lá no Kuvalayananda, em Lonávala, tá? Ele fez uma formação específica para isso. Então, não é, por exemplo, eu sou médico, mas os instrutores que eu formo não têm formação na área terapêutica. E nem pensam em dar uma formação na área terapêutica. Tá? Por quê? Porque isso seria um extra, isso seria um plus. Primeiro, ele tem que ser um bom professor. Depois, se ele quiser, ele se especializa nisso. Tá? O que não pode é achar que o yoga realmente vai curar tudo que existe. Isso não existe. Isso não existe, não é uma verdade. Tá? Não é uma verdade. Tá? O yoga ele pode agir como coadjuvante. O yoga, muitas vezes, ao acertar o corpo da pessoa, melhora a dor nas costas, melhora. Mas isso quer dizer que a hérnia de disco sumiu? Não, Não. a hérnia de disco ela está lá. Ela está lá. Você fez um reequilíbrio de músculos e fáscias, de tal maneira que aquela hérnia de disco ela se torne latente, que ela não dê quadro clínico, porque o músculo está forte, as articulações estão flexíveis, mas ela está lá, certo? Mesma coisa.
A doença imunológica, como eu falei, você dá a técnica de pranayama, isso aumenta o reflexo vagal, você tem a exacerbação do parasimpático e tem uma modulação do sistema imunológico. Isso ajuda? Putz, ajuda um monte. Talvez ele tenha que tomar menos corticoide. Pô, muito legal. Mas curou? Não, não curou, tá? Não curou, a pessoa não vai estar curada. Então, ele é mais uma ferramenta que pode ser utilizada dentro do arsenal, dentro de um arsenal pertencente, por exemplo, à medicina integrativa. É isso. Perfeito. Eu normalmente eu já falo, se meu aluno vem me procurando para a terapia, eu já falo, olha, vamos com calma aí na empolgação, a gente vai utilizar as técnicas, a gente vai auxiliá-lo. Se for muito, se der muito certo, vai melhorar muito. Mas não é um trabalho só meu, é um trabalho meu, do seu médico e de toda a equipe de saúde que está em torno de você. Eu acho que é mais É, pé no chão, né? não, exatamente. É como, tipo, não adianta eu chegar e falar assim, eu vou curar e não escute mais seu médico, não escute mais seu ortopedista, não Não, escute mais isso, porque ó, não há. não é. Não é. E uma outra pergunta que veio aqui, falando desse trabalho, desse algum problema psicológico, se quando a gente fala de Uhum. asanas que estimulam o sistema nervoso parasimpático, se isso pode ajudar. Normalmente, o asana, com relação a questões emocionais, a abordagem dentro da psicoterapia que mais tem correlação com o asana é a abordagem haitiana, abordagem da terapêutica haitiana. Por quê? O estudo de Reich, associado ao caráter, levou a ele a estruturação de zonas de contração involuntária da musculatura, e essa contração involuntária da musculatura vai gerando verdadeiros enrijecimentos em determinadas zonas, que são chamadas de couraças. Tá? E essas couraças estão associadas a características da personalidade e a questões que está associado a questões que aconteceram no desenvolvimento dessa pessoa desde sua infância até o momento presente. A utilização da técnica do asana vai fazer com que estas contraturas que estão associadas a questões psíquicas possam ser liberadas. E ao serem liberadas, memórias vão sendo liberadas. E essas memórias, ao serem revividas, vão ser ressignificadas. Esta é a melhor abordagem. Então, muitas vezes você está fazendo um padarrastas, ou seja, você está numa antiflexão em pé tentando tocar a mão no chão. E não sai, não sai, não sai. Você treina, e está rígido, está rígido, está rígido. De repente, você estava lá fazendo a posição, prestando atenção no fluxo dos seus pensamentos, e vê uma memória do passado, de um acontecimento, daí você olha aquilo, daí você, com essa idade, com essa maturidade, com outra perspectiva, você olha aquela situação e fala, nossa, como eu fui bobo, né? Daí, nesse momento, você sente que aquela musculatura desata e você põe a mão no chão. A quantidade de pessoas que vivenciaram esse processo é inúmera, é inumerável, inumerável, tá? Seja no Padahastasana, seja em qualquer outra posição do yoga, posição de flexibilidade ou posição de força, tá? Por quê? Ao liberar contraturas involuntárias que foram geradas por questões recalcadas dentro da sua psique, ao liberar essa musculatura, você libera essa área que estava presa na psique. E ao liberar essa área presa na psique, você ganha mais amplitude de visão, mais consciência. Por quê? Toda vez que você pega algo que está no seu ego, e isso não está bom, isso te causa incômodo, você enfia isso no filosofia, uma parte do ego vai junto. Uma parte do seu campo de visão vai junto.
e você vai ficando com a visão cada vez mais antolhada. Quando você libera aquilo, você libera a sua consciência, e você expande. É como se uma parte daquilo que está no inconsciente fosse resgatasse, e você tivesse um acesso maior ao inconsciente. Então, a melhor abordagem não é pela via do simpático e do parasimpático, mas é pela via mais complexa. É pela via nesses grandes circuitos neuronais que guardam memórias profundas e que promovem contraturas involuntárias do seu corpo. Perfeito. E acho que respondeu. Tinha uma outra pergunta aqui. Peraí, deixa eu achá-la. Peraí, tá aqui. Acho que estava aqui. Ó. Os professores devem se acautelar-se a sugerir que o aluno tenha apenas o yoga como ponto de apoio. Acho que a gente falou disso, né? Então, na verdade, assim, eu acho que o yoga, de novo, assim, não que eu tenha divergência do Milton, eu não acho que o yoga cura tudo, mas eu acho que as técnicas de yoga podem contribuir muito com o desenvolvimento do ser humano, em vários aspectos. E realmente pode ser, mais uma coisa a ser utilizada. Nunca é só o yoga que vai salvar o mundo, mas ele pode contribuir, sim, com que as pessoas tenham. Agora, a gente tem que ter um cuidado das pessoas não acharem que realmente é a única coisa e às vezes, a solução, eu já vi com o próprio Milton, eu já vi o Milton, por exemplo, sugerir uma osteopata para cuidar de um determinado aluno, e é isso. Não adianta o cara ir lá ficar fazendo asanas, pode ser uma sequência X, pode ser uma permanência Y, aquilo não vai salvar o que o cara está com dilema. Não vai salvar. E às vezes a pessoa vai no osteopata e ela, como ela tem conhecimento das faces, da articulação, um conhecimento que é muito específico, que a maior parte dos professores não tem, ela simplesmente vai lá, dá uma ajeitadinha ali no tornozelo. Daí a dor que estava no pescoço some. É incrível, né? A dor que estava no pescoço some. Então, ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo. O professor de Rhodes não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. A gente sempre precisa de alguém junto conosco e que complemente complemente o nosso saber, que trabalhe junto com a gente. É fundamental. Perfeito. Acho que é isso, Milton. Obrigado aí pelo conteúdo. Falo de novo. Galera, se vocês não acompanhavam o Milton, acompanhem. Se vocês acompanham o Milton e nunca fizeram o curso dele, faça. Além desses cursos pontuais que o Milton tem durante o ano, para mim, o Milton tem o maior curso para quem é professor. Então, o maior curso de conhecimento técnico a respeito de yoga, o Milton tem. Então, todos esses livros que ele está lançando, ele já lançou o Mudra, já lançou o Pudya, e está para lançar o Pranayama, que vai ser o próximo, e tantos outros. Está tudo ali dentro desse curso que o Milton tem, que é o aprofundamento filosófico para professores, né? Então, vale a pena aí conhecer para quem não conhece, tá? É isso, Milton. Obrigado aí pelo seu tempo. Beijão, Dani. Super beijo para você, para cá e para todos aí, tá? Para os meninos. Beijos. Beijos todos.